Boa tarde a todos. O meu nome é Júlia, essa é a minha primeira palestra, então é um privilégio estar ocupando este espaço para falar sobre mulheres, tecnologia, gênero, desigualdades. E vou começar então com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, ruiva, de cabelos longos. Eu estou vestindo uma camiseta de banda, sou uma pessoa alta. Hoje, então, eu vou falar sobre desigualdades de gênero, obstáculos à participação plena das mulheres na tecnologia. E, historicamente, quando a gente fala de gênero e tecnologia, nós percebemos que produzir tecnologia foi algo considerado como uma atividade masculina, né? E nós, mulheres, sempre tivemos o papel de usuária dessas novas inovações. E nessa talk, nós vamos explorar um pouco dessas barreiras, desses obstáculos que nos colocam de forma subjetiva, ou talvez nem tão subjetiva e mais objetiva, né, nessa posição e nos impede de ter essa participação plena dentro da área tecnológica. Vou começar me apresentando. Eu sou a Júlia, né? Eu sou gaúcha, tenho 26 anos, sou desenvolvedora C# Senior lá na Aquasoft, sou criadora de conteúdos no Space Coding, mestre em engenharia de computação, bacharel em sistemas de informação e estou sempre estudando alguma coisa. Nesse momento, estou estudando Cloud Computing em uma pós-graduação. Essa talk que a gente vai explorar hoje, ela nasce ali no meu mestrado. Então, nesse mestrado, a partir das reflexões que ele propõe, eu fui explorar aí as relações de gênero e tecnologia. Para entender de onde é que veio essas indagações, eu preciso contar um pouquinho sobre a minha linha do tempo. Em 2013, né, eu preciso escolher um curso para fazer, porque eu estou encerrando o ensino médio, e tecnologia não estava ali no meu mapa de carreira, mapa de desejos, possibilidades, mas eu acabo escolhendo aí o curso de ciência de sistemas de informação, e eu entro no curso e me deparo que eu sou a única mulher na turma, né? Durante o curso, nós só visitamos autores homens e surge a todo momento: será que tecnologia é um espaço para mim? Bem, em 2013, eu também consigo a minha primeira vaga na área. E, mais uma vez, né, eu sou a única mulher na equipe, trabalho com hardware, as pessoas questionam, né? Pô, mulher? Como assim? Mulher na tecnologia? E aí, novamente, surgem essas indagações. Tecnologia é um espaço para mim? Em 2014, eu troco de emprego e percebo que é comum não termos mulheres na área, né? E em 2018, eu já concluí a graduação, já estou ali entrando na pós, e em 2018 surgem essas inquietações de uma mente pesquisadora, né? Eu era a única aluna de mestrado, mas dessa vez, ao invés de perguntar se a tecnologia é um espaço para mim, eu busco respostas, né? Por que não acreditamos que pertencemos à tecnologia? Bem, até então, na minha visão de mundo ali, quando eu entro para me tornar pesquisadora, eu acreditava que os movimentos feministas e os estudos de gênero, eles tinham transformado, né, as nossas relações sociais, as relações entre homens, mulheres, sociedade, e todas esses estudos, essas conquistas, fizeram com que a gente ganhasse espaço e cada vez mais espaço. Mas quando eu vou buscar respostas sobre por que a gente acredita que não pertence à tecnologia, a gente mulheres, eu me deparo com alguns dados, né, esse é um exemplo, dados do INEP, do MEC, que apontam que o número de cursos no Brasil cresce 586% nos últimos 24 anos, mas o percentual de mulheres matriculadas nele reduziu, ou seja, perdemos espaço, nós éramos 34% e passamos para 15%. E esses avanços que o movimento feminista conquistou, que eu entendia como suficiente para alterar esses estereótipos, eles não eram suficientes. E nós estávamos perdendo espaço nas ciências e nas tecnologias. Indo mais além, né, também fiz esse olhar para as mulheres latinas e analisei essa relação, e os estudos sobre o mercado de trabalho latino-americano, eles nos permitem dizer que, em média, as mulheres precisam de 2 anos a mais de escolaridade para terem as mesmas oportunidades de emprego que os homens e 4 anos a mais para receber o mesmo salário.
E nós, mulheres, compomos 51% da população brasileira, mas no mercado de trabalho nós somos apenas 44%. E quando a gente olha para a área tech, nós compomos somente 25% dessa força de trabalho. Olhando ainda para a área tech, a Revela e a Diese mostraram que existe uma disparidade salarial que é de aproximadamente 30% ocupando os mesmos cargos, e essa disparidade salarial entre os gêneros aumenta conforme a gente sobe na escala de prestígio ali, cargos gerenciais, cargos de CEO, CTO. E é claro que eu encontrei muitos outros números, mas eu acredito que esses já estão suficientes para a gente justificar a necessidade aqui de estar falando hoje sobre a existência de alguma coisa aí que impede que as mulheres participem plenamente da tecnologia. E depois de 3 anos de pesquisa, muitas entrevistas com mulheres da área, eu identifiquei algumas barreiras e agrupei elas, e a gente vai explorar elas. São 5 barreiras, né? Nós temos barreiras históricas, barreiras de ambiente organizacional, barreiras de âmbito social, barreira da relação família-trabalho e nas relações de homem e mulher. Bem, o nosso primeiro problema é que, ainda hoje, a maior parte dos textos didáticos eles costumam privilegiar uma história masculina, branca e eurocêntrica. Então, é por isso que eu já começo falando sobre as barreiras históricas. Uma parte importante dessa primeira tentativa da gente mudar esse cenário de desigualdade é reconsiderar o papel das mulheres dentro das ciências através da reescrita da história. E é por isso que eu coloco em destaque reescrevendo os caminhos da história para recuperar as mulheres do esquecimento ou do apagamento histórico. Essa ação de reescrever a história, ela é uma iniciativa super comum, né? Porque é uma tentativa da gente lembrar ou dar visibilidade para os excluídos. E na década de 90, essa tentativa de reescrita da história, ela vem a partir de um grande esforço das historiadoras feministas de ciência para fazer essa recuperação de fazeres científicos das mulheres que foram totalmente apagadas, né? Nós temos muito poucos registros de mulheres que contribuíram com a ciência. E essa ação, para além de uma questão de justiça, né, que é dar nome para as mulheres que criaram tecnologia, que fizeram que tecnologias fossem desenvolvidas, ela tem um importantíssimo desdobramento simbólico que evidencia que, através disso, a gente encontra representatividade e incentiva, motiva a mulheres considerarem a carreira tecnológica. Bem, as barreiras históricas, elas têm esse impacto fortíssimo, né, que é apontado em muitas pesquisas, e quando eu falo muitas pesquisas, eu sempre trago essas pesquisas que eu estou referenciando na minha fala, e uma delas, e essas pesquisas concluem que a falta de visibilidade das mulheres na ciência, na tecnologia, transmite o não pertencimento delas na área. Fazer ciência é algo masculino? Bem, a representação social do cientista como homem, ele é percebido de inúmeras formas dentro do nosso dia a dia. Pode ser dentro do androcentrismo da linguagem, na construção dos nossos imaginários, que eu gosto muito de explorar, né? O que é esse imaginário? Quero até provocar reflexão para a gente materializar o que é o imaginário. Quando vocês leem esses sobrenomes, que foram referenciados até agora, quando você lê sobrenomes dentro de pesquisas de artigo, quantos você pressupõe que eram autores mulheres, né? O ser cientista, ele está no nosso imaginário que é um papel de homem. Todas essas, Lima, Sanches, Tabac, Bellelli, Lopes, Piscitelli, são pesquisadoras. Mais um desdobramento das barreiras históricas é o efeito Curie. Sobrou até para Mary Curie aqui. O resgate da história da mulher, sem a inclusão de fatores sociais, fatores econômicos, que permitiram que essas mulheres se destacassem em determinado contexto, que é totalmente hostil, né, no passado, nos traz a representação social da cientista como uma supermulher. Aí nós temos um estereótipo, né?
da mulher surpreendente, da mulher excepcional, da mulher dotada de qualidades com extrema força, teimosia, determinação, e difunde que somente essas mulheres excepcionais podem entrar no mundo das ciências. Isso cria uma barreira, porque às vezes a gente olha para a gente e não se identifica como uma mulher excepcional. Então a gente, mais uma vez, se distancia do fazer científico. A falta de representatividade na história nos traz mais um desdobramento, né? Uma barreira educacional. Eu gosto de trazer a tradução dos termos em inglês para a gente tornar as coisas mais acessíveis, né? Para quem não entende outro idioma. Então, a autora, que é Kelly ali, ela traz hurdles in the pipeline como barreiras do canal, em sua tradução direta. E o que ela quer dizer com essas barreiras do canal que a gente encontra no meio educacional? A falta de esclarecimento sobre as possibilidades de escolha de carreira na área tecnológica, somada à falta de representatividade, vão afastar as nossas meninas das carreiras tecnológicas e fazerem com que elas não considerem a tecnologia como uma possibilidade. Né? Porque, afinal, como assim trabalhar com tecnologia, né? Eu entro ali e fico questionando durante todo o tempo na graduação se, de fato, eu pertenço à tecnologia. Mas, assim como eu, né, resistimos e escolhemos a tecnologia, passamos essa barreira educacional, passamos por essa barreira de representatividade, essas barreiras históricas, e estamos preparadas para encarar o mercado de trabalho. Só que precisamos encarar a sociedade de uma forma profissional, e aí nós vamos encarar as barreiras de ambiente organizacional. Essa é uma barreira famosíssima, né? Teto de vidro. Refletir sobre a ausência das mulheres na tecnologia também nos leva a refletir sobre o teto de vidro. E o que é o teto de vidro, para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar, é uma metáfora onde o vidro ele representa as barreiras invisíveis e o teto, as dificuldades de ascensão a níveis empresariais mais elevados. Esse foi um termo apresentado pela Catherine Lawrence e comprovado em várias pesquisas posteriores que analisam empresas. E essas pesquisas, elas mostram que a promoção interna, ela é de responsabilidade dos gestores de uma empresa, né? E por isso os critérios para ser promovido, eles não necessariamente são algo público. Então eles representam uma barreira ali invisível, intransponível, mas que é perceptível quando a gente faz análise de progressão de carreira de homens e mulheres dentro da tecnologia e encontramos os indícios de que as mulheres, elas têm mais dificuldade de avançar, elas têm mais lentidão na promoção e de que a promoção sempre é menos provável para mulheres. Ryan e Haslam trouxeram mais uma metáfora, né? Eles analisaram vários volumes de empresas e perceberam que existia um fenômeno quando essas mulheres eram promovidas a cargo de gerência. E o que era? Quando uma empresa vinha apresentando um desempenho ruim nos meses antecedentes, as mulheres eram nomeadas, enquanto que em cenário inverso, homens eram nomeados. Então, foi identificada também a barreira do penhasco de vidro, que denomina a onda de discriminação em que a posição de liderança feminina vai estar sempre associada a um risco de fracasso, porque já condicionaram os cenários para que as mulheres tivessem talvez um pior desempenho, porque a empresa já vinha falhando, e aí nós temos a metáfora do penhasco de vidro. Não acabaram ainda as metáforas, temos mais algumas. O labirinto é mais uma barreira aí que Eagle e Carly vão mostrar. E o labirinto, ele simboliza o caminho sinuoso que requer persistência, consistência do próprio progresso e visão dos desafios a serem enfrentados. E com caminho sinuoso, eu quero dizer as discriminações por motivação de gênero, o preconceito com a mulher no papel de liderança, dúvidas quanto à competência feminina, a exigência de conciliação da vida familiar com a profissional. Então, Eagle e Carly trazem mais uma barreira que afasta as mulheres da tecnologia.
Vencidas as barreiras em ambiente organizacional, nós vamos para as relações sociais e encontramos mais algumas barreiras quando falamos de mulheres em mercado de trabalho, de mulheres e tecnologia. A primeira barreira é a Think Manager, Think Man, que é pensar em gerente, pensar em homem, que ela evidencia a associação de características masculinas a posições de gerência, desfavorecendo as mulheres nas decisões de seleção gerencial, promoção, treinamento, ou seja, são carregadas de novo e vinculadas à posição de gerência, características que a gente tem como masculinas, né? Mas que não são masculinas. Mas isso tudo faz com que o gênero feminino seja excluído. Nós também temos a Old Boy Network, que é a famosa broderagem, a rede masculina, né? Que é uma estratégia para proteger o status quo masculino e um sistema informal de apoio e amizade, onde os homens utilizam seu poder de influência para apoiar outros homens em uma rede masculina ali, seja empresarial, seja de evento, de network, enfim, homens puxando homens. Vencidas barreiras de âmbito social, nós vamos enfrentar também barreiras na relação família-trabalho. E uma que é muito comum é o muro da maternidade, que é evidenciado por estas pesquisadoras, que o que acontece no muro da maternidade, né? As mulheres, elas têm suas competências questionadas quando têm filhos, quando utilizam a licença maternidade, quando necessitam de horário de trabalho flexível para cuidar dos filhos, ou até quando têm filhos, porque se pressupõe que é a responsabilidade da mulher cuidar dos filhos e que, por isso, ela não vai ter porquê ou não vai ter como dar conta da carreira profissional. O muro da maternidade, ele tem sido bastante escrachado no momento que as empresas perguntam se a gente tem pretensão de ter filhos, se a gente pretende constituir família. E dentro da tecnologia, esse muro da maternidade, ele é mais forte por causa da jornada excessiva de trabalho. Às vezes a gente tem bugs que se estendem ao horário das 18, então o muro da maternidade afasta muitas mães da tecnologia. Outra barreira é a barreira da dupla jornada, né? A cobrança da sociedade para que a mulher tenha um papel familiar vai fazer com que ela não considere a área tecnológica, justamente por aquilo que eu falei anteriormente, né? O trabalho excessivo em horários alternativos pode impedir a mulher de trabalhar porque ela não vai dar conta, é uma sobrecarga. Então, a dupla jornada, ela vem como um problema que perou na ponta, que ele identifica, e que ele é comum a diferentes áreas, né? Em qualquer área, a gente encontra o problema da dupla jornada, porque cai nas costas da mulher a responsabilidade doméstica e todas as outras responsabilidades que nós já conhecemos. As últimas barreiras que eu vou apontar agora, elas estão diretamente ligadas às relações entre homem e mulher e que nós podemos facilmente identificar no nosso dia a dia e que podemos também corrigir. A primeira é o mansplaining. E quando a gente fala em mansplaining, às vezes pode não fazer sentido, então eu gosto de traduzir, que é o macho palestrinha, né? O macho palestrinha, ele é apresentado pela Rebecca Solnit no livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, onde ela conta o caso de um cara que tentou explicar do que se tratava o código, o livro que ela mesma tinha escrito. E quantas vezes nós não enfrentamos isso, né? O cara está te explicando como é que o código que tu escreveu funciona. Então, nós temos o fenômeno do macho palestrinha, que vai definir essas situações, né, em que o homem está sempre explicando tudo a uma mulher, até mesmo em áreas que ela é especialista ou que ela domina o assunto. Manrupting também é um termo apresentado por Bennett ali em 2015. O manrupting, ele é a crença de que mulheres valem menos socialmente que homens e de que as vozes deles são mais importantes. Por isso, mulheres tendem a ser mais interrompidas em seus discursos. Bennett analisou uma série de entrevistas, discursos públicos, falas de mulheres, diversas, e colocou essas falas em contraste com as entrevistas de homens e identificou que os homens são muito menos interrompidos. Uma coisa que a gente pode observar claramente foi
a entrevista da Manuela Dávila na Roda Viva, se eu não me engano, onde a gente teve diversas interrupções, em contraste com os outros homens que participaram e não tiveram essas interrupções todas. A próxima barreira é a do macho sanguessuga ou bropriating, que é a ideia de uma mulher fica muito mais interessante e valorizada na voz de um homem. Bennett também traz ali em 2015, e isso nada mais é do que a mulher sugeriu uma ideia, ninguém escutou, um homem sugeriu essa mesma ideia e ela é ouvida, é acatada. E na minha pesquisa de dissertação apareceram muitos relatos de bropriating dentro da área tecnológica. E a dúvida, né, que não quer calar, como que a gente reprograma esse cenário e destrói, acaba com essas barreiras todas que a gente apresentou aqui. A minha teoria é de que, através do empoderamento, é super possível falar, desconstruir todas essas coisas. E quando a gente fala em empoderamento, eu destaquei a palavra poder, porque poder, de uma forma isolada, dentro de relações sociais, a gente pensa como algo negativo, né? Mas o empoderamento, ele tem um sentido diferente. Ele é uma noção de autonomia, ação e poder, por meio do qual vários sujeitos, nós mulheres e atores sociais, de forma individual ou de forma coletiva, vamos tomar consciência de que possuímos habilidades para produzir, para criar, para gerir e para transformar nossas próprias vidas e o entorno delas, né? Tornando-se protagonistas das suas histórias. Aprofundando ainda em empoderamento feminino, um aspecto super importante para mim destacar é que o empoderamento da mulher, ele implica não só mudanças nas nossas próprias experiências, mas também nas experiências de várias pessoas, grupos, entidades envolvidas, políticas públicas e estrutura cultural. O empoderamento feminino, uma vez que a mulher é conscientizada do seu real valor e, sobretudo, reconhecida no ambiente acadêmico e profissional pelas suas competências, não só relacionadas ao gênero, ela passa a ser um agente transformador da sociedade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Transformando a sociedade através de um evento falando sobre acessibilidade, sobre diversidade, colocando nossas dores em pauta. E como promover o empoderamento? Bem, eu levantei uma série de teorias sobre como a gente pode, e também levantei uma série de projetos e ações que funcionaram, e uma delas é o reconhecimento das barreiras que a gente fez hoje, construção de ambientes seguros e acolhedores, compor representatividade dentro da tecnologia, construção de ações afirmativas e projetos que promovam a inclusão, e não somente a inclusão, a permanência dessas mulheres dentro da tecnologia. Mas esse papo a gente aprofunda em outra talk. Hoje a proposta era explorar as barreiras, e a pesquisa completa da minha dissertação, que tem vários capítulos que embasa totalmente esse assunto, você encontra nesse QR Code ou nesse Linktree. Não esqueçam de me seguir no Space Coding, que é a rede social que eu crio conteúdos, os meus links são todos Space Coding, e te convido a reprogramar a tecnologia para um ambiente com mais mulheres e mais inclusão. Obrigada.